31. Minas Gerais sai na frente. Belo Horizonte agora vai abrigar o primeiro cinerário do Brasil. É um espaço integrado à natureza para o sepultamento de cinzas, dentro do cemitério e do crematório Parque da Colina. É um projeto inspirado num modelo, e a gente vai saber qual, conversando agora com o diretor do Grupo Zelo, Alessandro Oliveira. Muito obrigado por estar aqui conosco, Alessandro. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite para a gente falar desse projeto que nos orgulha muito. É um projeto, como você disse, inédito no Brasil. E Belo Horizonte foi a capital escolhida para a gente começar, justamente por ser a capital onde nasceu o Grupo Zelo, então fazia todo sentido. Cinerário, para quem não conhece, é um espaço que a gente acolhe as cinzas das pessoas falecidas depois do processo de cremação. E, além disso, acaba sendo um espaço ali para as famílias prestarem suas homenagens e eternizar as memórias daqueles que se foram, né? É um espaço muito bonito, ficou realmente bem acolhedor, digno ao público mineiro, que a gente sabe que é um público bem exigente. Ele está imerso ali à natureza. Quem conhece o Parque da Colina tem aquele lago na entrada, né? Um espelho d'água bastante famoso, e esse espaço está anexo ao lago, fica com uma vista para ali. E também tem jardins de lavanda, tem uma arquitetura bem moderna. E para o pessoal de casa, para poder tangibilizar, né? Imagina como se fosse um anfiteatro, uma estrutura redonda. No centro a gente tem uma chama para simbolizar essa memória eterna, e as cinzas são sepultadas ali no chão, justamente para as famílias poderem ir lá e prestar suas homenagens. Realmente muito bonito. E essa inspiração, Alessandro, veio de onde exatamente? De alguma experiência nacional ou internacional? O nosso presidente ele visitou o cemitério geral de Santiago, um cemitério no Chile, centenário. Lá tem um espaço de cinerário. Ele ficou encantado com aquilo e trouxe para o Brasil. E, né, como a gente disse, sendo um projeto inovador aqui. E também tem em outros locais no mundo, mas quando a gente olha para o processo de cremação no Brasil ainda é incipiente, né? A gente tem aí um percentual de cremação versus o sepultamento tradicional, que é em jazigo, em túmulos, em torno de 12% ali no Parque da Colina. Mas quando a gente olha nível internacional, Estados Unidos já é 50%, Europa já é 70%, Japão, China, Índia, que são tradições, né, do budismo, do hinduísmo, já próximo de 100%. Então, a cremação ainda é uma opção que está entrando no gosto do brasileiro e do mineiro, mas ainda com muito espaço para crescer. Você já tem mapeado, ou pelo menos uma noção, Alessandro, por que é que não temos exatamente essa cultura? Ela tem a ver com religiosidade, ela tem a ver com as preferências e as opções religiosas do brasileiro especificamente? É bastante cultural. O brasileiro ainda prefere o sepultamento tradicional, a família gosta de ir ao cemitério-parque, prestar essa homenagem, fazer ali, né, colocar as coroas de flores ali nos túmulos, mas isso tem mudado principalmente com as gerações mais recentes. No grupo a gente vê ano a ano um crescimento, do último ano para cá um crescimento de 40%, mas a gente projeta aí um crescimento ano a ano em torno de 12%. Como é que foi possível fazer esse investimento? Vocês fizeram única e exclusivamente com recursos próprios, ele já estava programado, ele surgiu a partir da demanda e da percepção crescente dessa demanda, ou foi uma antecipação ao movimento que vocês anteveem mais à frente? Foi feito com recursos próprios e ele foi feito pelo DNA do grupo, né? O Grupo Zelo ele tem um caráter inovador na sua essência. Desde a sua proposta de valor com os planos funerários, com uma cobertura completa, justamente para atender a população de qualquer classe no país, mas a gente sempre traz novidade. Então a gente quis antecipar, percebendo essa tendência de cremação e trazendo esse projeto inédito para o Brasil, assim como foi feito o memorial ali. Quem passa pelo contorno consegue ver o nosso memorial ali na avenida, e ele foi o primeiro no Brasil com uma sala de projeção 180 graus, com um holograma, com figuras religiosas, fazendo homenagem de despedida às famílias, também o primeiro no Brasil. Então a gente tem vários projetos pioneiros e esse é mais um deles. Queria mudar um pouquinho a chave apenas para falar um pouco mais amplamente sobre o Grupo Zelo. Alessandro, como é que hoje, e acho que diferentemente de outros anos, a gente tinha uma perspectiva de olhar para planos funerários como uma coisa com uma certa distância? Era uma coisa de famílias absolutamente tradicionais, que tinham um poder aquisitivo maior, com planos que eram capazes de perdurar dezenas de anos. Como é que funciona hoje? Vocês têm
um ajuste para todas as faixas? Para quem nunca teve um plano funerário, por exemplo, como é que se faz para acessá-lo? Realmente a gente tem opções de planos para todas as classes. Varia de R$ 44,90 a R$ 149,90 com diversas coberturas, mas todos eles com a garantia de qualidade do Grupo Zelo e de atendimento dentro das nossas unidades parceiras, que realmente a gente preza muito por isso. A inserção do plano funerário ela tem crescido bastante nas classes de baixo poder aquisitivo, justamente por ser um produto acessível. E, além disso, a gente entrega um clube de benefícios já atrelado ao plano funerário, que dá desconto em consulta médica, desconto em farmácia, desconto em varejo, que o cliente do plano funerário, que assim que assina e usufrui desses descontos, o plano dele sai praticamente de graça. Então, com isso, a gente conseguiu dar acesso e democratizar o acesso a um produto bastante essencial, né? E como você bem disse, Ibrahim, a gente tem um tabu de falar sobre isso, mas é um assunto necessário. Trata-se de planejamento familiar. Quem já passou por isso sabe que na hora a capacidade de decisão fica reduzida, é um investimento que precisa ser feito e no momento que você não espera. Então, o plano acaba ajudando nesse planejamento e, como eu disse, é essencial para qualquer família. Agora, para entender um pouco mais do mercado, ele é um mercado com muita concorrência, com pouca concorrência, tem players novos entrando neste mercado, seja em Belo Horizonte, seja nacionalmente falando, Alessandro? Sim, é um mercado bastante competitivo por pequenas empresas familiares muito pulverizadas. O Grupo Zelo hoje já é o maior grupo no Brasil, detendo aí quase 4% no mercado. Isso passa para a gente a noção do quanto é pulverizado, né? E essa concorrência a gente acaba tendo bem localmente. Hoje a gente já está presente praticamente no Brasil inteiro, né? São 12 estados mais Distrito Federal e com unidades espalhadas aí em quase 2.000 cidades. Então a gente percebe bem essa concorrência local. Mas hoje, no tamanho do Grupo Zelo, não tem um grupo próximo. Vocês conseguem se posicionar majoritariamente nas cidades de grande e médio porte? E eu pergunto exatamente porque as cidades do interior, às vezes, têm características muito diferentes, tem um cemitério municipal, às vezes, muito reduzido, e que nem sempre imagino que é tão fácil você conseguir operacionalizá-lo numa cidade assim. Como é que é a estrutura de operação do grupo hoje? A gente está em 204 cidades, 280 unidades espalhadas nessas cidades, obviamente nas grandes capitais, mas principalmente no interior. Essa capilaridade que traz uma vantagem competitiva para o Grupo Zelo, porque é bem óbvio, né? A gente não sabe onde a pessoa que é cliente do plano, né, um familiar pode falecer, e hoje a gente, por ter essa estrutura bem capilar, a gente oferece um serviço nível nacional. Então, para a gente manter essa qualidade, amplitude, né, o tamanho do Brasil, é necessário a gente estar presente em várias cidades. Nós conversamos com o diretor do Grupo Zelo, Alessandro Oliveira, para nos contar um pouco sobre essa primeira estrutura para abrigar o cinerário aqui de Belo Horizonte. Alessandro, muito obrigado por estar conosco aqui. Claro, esteja sempre convidado a trazer outras novidades do Grupo Zelo também. Eu que agradeço, Ibrahim. Um bom dia para vocês e a toda a audiência.